irmã em Cristo, você que acompanha o canal Solo Escritura, seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje eu quero falar com vocês sobre materiais auxiliares para o estudo da Bíblia. Você, meu amigo e minha irmã que ainda não se inscreveu em nosso canal, inscreva-se em nosso canal, deixe seu link, deixe seu gostei. Compartilhe nossos vídeos com o máximo de pessoas possível que você conseguir no Facebook, WhatsApp, nas redes sociais, para nós divulgarmos, para que as pessoas estejam estudando a palavra de Deus com mais intensidade, ok? Eu quero começar indicando para você um material aqui, que é esse dicionário, ok? O dicionário bíblico Logos da Casa Publicadora Brasileira. Então, se você quiser adquirir esse dicionário, ele é um calhamaço e ele não está caro, tá bom? Vocês vão perceber que existem dicionários bem inferiores a ele, sendo vendidos por aí, que estão para que, se você for olhar pela proporção, saem mais caros, ok? Qual a importância de um dicionário? Bom, a Bíblia usa diversas palavras, ela foi escrita em um tempo diferente, uma situação diferente, uma cultura diferente, e ela usa diversas palavras com as quais nós não estamos acostumados, ok? Nós não usamos no dia a dia. Por exemplo, a importância de um dicionário. Esses dias eu estava lendo um poema, e no poema usava a palavra cuitelinho. Esse poema falava cuitelinho. Então, eu fui pesquisar o que era um cuitelinho, peguei um dicionário de português, e nesse dicionário, porque era um bom dicionário, eu descobri que cuitelinho, naquela poesia, era um beija-flor. Pasme, um beija-flor. Nunca que eu ia descobrir sem o dicionário que era um beija-flor. E eu descobri que lá para os lados do Mato Grosso, para aqueles lados de lá, eles chamavam, e não sei se ainda chamam hoje, mas chamavam naquele tempo um beija-flor de cuitelinho. Então, ou de cutelo, de cuitelo. Então aí está a importância de um dicionário. Então, por exemplo, e assim como diversos outros fins. Por exemplo, aqui você vai, por exemplo, né, estação, né? Aparece lá na Bíblia a palavra estação. Você vai aqui, vai te dar a palavra hebraica ou a palavra grega, se for uma palavra do Novo Testamento, e toda a descrição aqui do que ela era naquele tempo, para que servia até mesmo os profetas. É interessante porque, por exemplo, se você pega, às vezes você está lendo o livro do profeta Isaías, eu vou começar a estudar o livro do profeta Isaías, e aí você começa a estudar o livro do profeta Isaías, aí você diz assim, mas quem era o profeta Isaías? Em que tempo ele escreveu? Então, no dicionário, quando você põe aqui profeta Isaías, quer ver? Eu vou até pôr aqui para você ver. Isso é muito importante. Aqui. Isaías, por exemplo. Então, deixa eu me pôr aqui. Vamos ver se dá para você enxergar pelo menos. Aí, não sei se dá para enxergar. Mas se você olhar, por exemplo, aí aqui tem Isaías, né? Aí vai falar assim, do hebraico Ishayahu, que quer dizer Yahvé salva. O nome ocorre em antigos selos hebraicos. E ele vai começar a explicar o significado de Shayahu, que é Isaías, que quer dizer Deus salva, né? Yahvé salva. E aí ele vai começar a explicar em que época Isaías viveu, quanto tempo durou seu ministério profético. Depois vai fazer um comentário sobre o livro, e isso, meu amigo, lhe auxiliará tremendamente no momento em que você for ler o livro do profeta Isaías. Porque quando você for ler o livro do profeta Isaías, você lerá com outros olhos. Você sabe quem é Isaías, da onde ele surgiu, por que ele surgiu, em que contexto histórico ele surgiu. Desta forma, ficará mais fácil de você entender o que está acontecendo no livro de Isaías. Por exemplo, você lê lá o capítulo 6 de Isaías, e ali descreve o chamado de Isaías. Você tem o chamado de Isaías, mas o verso 8, 9 em diante ali, você já tem um clima tenso ali. Por quê? Porque ali nós já vamos ver a questão da Síria se juntando com Efraim para lutar contra Judá. A linguagem é essa. Você vai para o capítulo 7, né? E aí você vai se desenvolvendo seu conhecimento em cima do texto, vai lendo o texto ali, e você vai perceber que existe todo esse clima. E quem era o rei ali? Era o rei Acaz e tudo mais. Quem era
Razin, acho que é isso, Razin, assim que se pronuncia, o rei da Síria e tudo mais. Então, um dicionário ele te auxilia a você ter maiores informações dessas pessoas, desses personagens que estão ali no texto, ok? E algumas palavras que estão no texto que às vezes você não entende. Então, um dicionário ele é super importante para isso, ok? Então, é uma dica e um dicionário bíblico para você adquirir. Outro material super importante é esse aqui, ó, pequenininho, Concordância Bíblica da Sociedade Bíblica Brasileira, ok? Essa aqui é da Sociedade Bíblica Brasileira. Esse aqui é um material super importante, é pequenininho, mas é muito importante. Para que serve uma concordância bíblica? Por exemplo, você leu lá no texto bíblico, enganador. Aí você quer buscar na Bíblia os versos que falam de enganar, para você ter uma visão mais ampla do que é o enganador, como ele age. Por exemplo, você vai lá na Bíblia, você pega a palavra enganador, ó, e aí você vem aqui na concordância bíblica. E o que você vai ter? Você vai ter todas as ocasiões em que esta palavra aparece no texto bíblico, assim como outras palavras, como por exemplo aqui, ó, entender. Aí você, entender, compreender, é interessante, mas eu queria ler na Bíblia mais vezes onde essa palavra aparece para mim ter uma noção melhor desta palavra, eu comparar texto com texto, eu poder fazer até mesmo um sermão temático. Então você vai aqui e você vai, por exemplo, aí pegar a palavra entender. E aí você vai ler você vai ter todos os versos na Bíblia aonde ela aparece para que você possa comparar texto com texto e aí ter mais textos e um estudo mais aprofundado do texto bíblico, ok? Eu estou dando assim explicações simples, ok? A outra questão aqui que nós temos esta aqui, a concordância bíblica temática. Esta é uma concordância bíblica temática. Como que funciona a concordância bíblica temática? Ela é uma concordância bíblica, só que ela vai trabalhar com tema. Então, por exemplo, deixe-me pegar um aqui para você ter ideia. Por exemplo, então aqui vai aparecer Ana, esposa de Elcana. Se você olhar ali, ó. Deixa eu ver aqui. Espero que tenha dado para você enxergar. E aí o que acontece? Aparece aqui, você viu a palavra Ana, esposa de Elcana. Aí o que acontece? Ele vai te dar diversos textos, né? Vai te dar muitos textos aonde vai aparecer Ana, vai falar de Ana, aí ele vai vir falando de Ana aqui, aí depois vai falar da oração de Ana, e aí depois vem aqui, né, a questão também de Ananias, você vai ter, então, você tem diversos textos. Então, por exemplo, Amós, você vai ter aqui a palavra Amós. Aí quem era Amós? Tem o livro de Amós, tem os textos aqui de Amós. Então, para você compreender melhor isso. Então, por exemplo, ceia, cordeiro, ceia do cordeiro. Aí você, eu queria fazer um estudo sobre essa questão aí, a ceia do cordeiro, Thiago. Eu sempre quis fazer um estudo sobre isso e eu eu não tenho memória boa, eu não consigo encontrar os textos muito fácil na Bíblia, eu tenho dificuldade de juntar os textos. Então, você vai a uma concordância temática e ela vai te dar os textos aí que falam sobre isso, ok? É uma concordância muito importante, te auxiliará num estudo temático, ou seja, as duas concordâncias elas te auxiliariam. Então, por exemplo, você quer fazer um sermão temático na sua igreja. Eu queria fazer, Thiago, queria fazer um estudo aqui sobre a Santa Ceia, a Ceia do Cordeiro. Então você vai ali, você vai ter diversos textos que falam sobre a Ceia do Cordeiro. Você lendo esses textos, provavelmente vai ter palavras, coisas, elementos nessa ceia que você não vai compreender, você não está muito familiarizado, porque é algo diferente da nossa cultura. Então o que você vai usar? Você vai usar um dicionário bíblico. Você vai usar uma outra concordância bíblica para olhar mais textos que falam sobre aquela palavra. E também você vai usar um material muito importante, que é este aqui, ó. Um manual bíblico. Esse daqui também é da Sociedade Bíblica Brasileira. Esse manual bíblico, ele é fantástico. Então, por exemplo, aqui, Ruth, né? Ele vai falar de Ruth, do livro de Ruth, ó. Deixa eu me mostrar para você aqui, ó. Tá vendo? Aí está falando de Ruth.
Então você vai ter um comentário de Ruth aqui, e aí ele vai te dar, vai lhe dar diversos elementos, ele vai te dar a explicação de diversos elementos aqui. Então, por exemplo, que você vai ler aqui, por exemplo, sobre, sei lá, uma harpa. Como é que era uma harpa? Você vai ler sobre as tábuas com escritas cuneiformes. Então você vai ter, por exemplo, aqui o reinado de Davi. Aí você lê aqui sobre o reinado de Davi, você vai ter uma explicação sobre o reinado de Davi, o ambiente, a cultura. Então, por exemplo, você está estudando o Novo Testamento e você leu lá que Jesus disse: não se coloca vinho novo em odres velhos. Você vem no manual bíblico que ele vai te explicar, ele vai te auxiliar. Então, olha, que bacana, por exemplo, essa daqui, ó, a história do Novo Testamento. Ó. Olha só que bacana. Aqui você tem todo um quadro, ok? Você tem todo um quadro com explicações. Você tem o nascimento de Jesus, a data do nascimento de Jesus, o batismo. Você tem toda uma cronologia. Você tem diversos aqui, as datas em que aquilo aconteceu, né? Então, aí você vai os evangelhos e Jesus Cristo. Aí você tem artigos aqui sobre os evangelhos e Jesus, para você ter uma introdução maior nos livros da Bíblia, você ter conhecimento. Porque você quer, por exemplo, eu quero fazer um sermão sobre a ceia do Senhor nos evangelhos. Você vai estudar aqui, você vai perceber a questão histórica, a questão cultural. Você vai ter uma visão muito mais abrangente dos evangelhos, daquilo que está sendo dito. Então, e junto com a concordância, ou seja, a sua mente ela vai se abrir de uma forma, a sua compreensão do texto vai ser muito maior, porque você está entrando no cenário cultural, histórico. Tem um livro, ele tem em PDF, muito bom, que você deve ler, do Joaquim Jeremias, que se chama Jerusalém nos Tempos de Cristo. Esse livro é fantástico, ele faz um comentário histórico, cultural, dos tempos de Jesus. Eu tenho um outro aqui também, muito importante para você, que é o Atlas Bíblico. Talvez algumas pessoas nunca ouviram falar de um Atlas Bíblico antes de hoje, mas aqui nós temos um Atlas Bíblico. Então, por exemplo, deixe-me abrir aqui para lhe mostrar algumas coisas do Atlas. Por exemplo, o pessoal fala de Antíoco Epifânio, a revolta dos Macabeus, né? Se você inclusive pegar a Bíblia de Jerusalém, né, que o pessoal fala a Bíblia Católica, a Bíblia de Jerusalém, que tem os livros apócrifos, e você vai ter lá o livro de Macabeus, por exemplo. Aquilo ali foi um determinado momento histórico, né, um momento intertestamentário que nós chamamos, né? Ele acontece aí, num determinado momento histórico, entre 175 e 164 antes de Cristo. Então, por exemplo, aí você quer conhecer o lugar, né? Aí para Antioquia e tal, ó, né? Você vai ter a foto do lugar, tudo. E você tem a explicação ali, você vai ter uma explicação histórica da onde esse lugar se localizava, como era o clima deste lugar. Por exemplo, se você olhar a respeito de Canaã, que foi um dos primeiros estudos que eu fiz com este Atlas, se você olhar a questão de Canaã, ele explica o clima de Canaã, a época de chuva, quais animais que se criava naquela época. Muito bacana, muito interessante. Então você olhou ali, por exemplo, Jesus chegando, vou dar um exemplo, chegando Jesus a Cesareia, né? Aí você diz assim, pô, Cesareia, onde é que é Cesareia de Filipos e tal? Aí você vai no Atlas, você vai saber onde era Cesareia, qual era a cultura de Cesareia, como que funcionavam as coisas em Cesareia. Então, com esses materiais, você percebe que você está entrando no contexto bíblico, no contexto histórico. Você vai ter muito mais propriedade para falar da palavra de Deus, muito mais conhecimento cultural. É muito bacana isso, ok? Porque às vezes a gente vê algumas pessoas falando algumas coisas aí
que é complicado, né? Eu fico pensando assim, pô, a pessoa não conhece nada de contexto histórico, nada de contexto social, nada disso, porque, né? E aqui não estou defendendo a placa de uma religião, não estou defendendo nada, tanto que eu estou citando aqui livros de diversas editoras, Sociedade Bíblica Brasileira, Casa Publicadora. Aqui agora eu vou recomendar um para você da Agnus, tá certo? Aqui é esse aqui, ó. Janelas para o Novo Testamento. Esse livro é bem interessante também, esse Janelas para o Novo Testamento. Por exemplo, você quer começar a estudar aí na sua casa, mas você diz assim, Thiago, eu estou com um pouco de dificuldade porque esse negócio aí de período intertestamentário, eu não entendo dessas coisas aí. Você acabou de falar que Antíoco Epifânio surge no período intertestamentário e tal, esse período aí, você mostrou no Atlas uma foto e tal. E como entender? Por exemplo, esse livro aqui, se você pegar a página 11 dele, ó, vai começar aqui na página 11, ó, o que você vai ter? Aqui, ó, período intertestamentário, ó. Né? Então, aí, o que era o período intertestamentário? Para entender de forma adequada o Novo Testamento, precisamos conhecer, antes de tudo, o período intertestamentário. Esse nome designa um período de 400 anos que vai do profeta Malaquias ao Evangelho de Mateus. Também poderia ser chamado período intertestamentário. Neste período de 400 anos de silêncio divino, o mundo se viu diante de uma quantidade imensa de novos acontecimentos. E aí ele vai falar um pouco sobre este período. Então aqui está uma recomendação para você de um livro excelente. Então essas são algumas recomendações para que você possa estar estudando, possa estar se aprofundando no texto bíblico, para que você tenha uma compreensão do texto bíblico e possa viver o texto bíblico e possa ensinar as pessoas com propriedade. Porque não tem nada melhor do que nós podemos falar com propriedade das coisas. Nós podemos passar algo genuíno, algo bacana, profundo e que muda a nossa vida. Porque a palavra de Deus é linda, a palavra de Deus ela é profunda. E às vezes as pessoas tratam ela de uma forma tão simplicista. A palavra de Deus, sim, ela é simples de se entender. O Espírito Santo, ele guia e nós entendemos ela. Mas ela também tem muitas coisas lindas, bonitas e profundas a serem estudadas. Até o nosso próximo vídeo, onde eu quero falar um pouquinho sobre a importância de análise histórica, análise cultural de um texto para a compreensão do mesmo. Até!